todos e a todas, é um prazer estar aqui. Estão me escutando? Eu tenho problemas cibernéticos, né? Assim, eu sou meio analfabeto cibernético. Mas vamos lá. Bom, o Cláudio fez uma apresentação aí que vocês podem tirar 90% da fala dele, viu? Isso é tudo pirula do Cláudio. Eu realmente trabalhei muito tempo com o Cláudio. A minha formação, né, ela vem... eu fiz a geografia bacharelado, fiz o mestrado em neotectônica, depois fiz o doutorado em conflitos socioambientais e o pós-doutorado eu acabei encaixando conflitos socioambientais com geotecnologia, que foi o mapeamento, né, de conflitos entre unidades de conservação e comunidades do entorno. Então, assim, acabo tendo uma transversalidade muito grande dentro da geografia. E mesmo tendo feito o bacharelado, eu lecionei, né, algum tempo para o primeiro e segundo grau, né, lá em Belo Horizonte. E trago, né, assim, de forma muito carinhosa, né, educação na frente de tudo. Eu vi alguém falando aí sobre essa questão, o aluno do bacharelado sai na frente, não sei o quê. Eu não concordo com isso, não. Eu acho que é a questão do curso, a gente cria, né, a gente constrói as nossas competências, né, habilidades e competências que a gente tem que saber traduzir isso para uma sala de aula. E o que, infelizmente, nós, professores, principalmente universitários, a gente não consegue fazer de forma, vamos dizer assim, mais enfática, é mostrar justamente isso para o aluno ao longo da sua formação, que as habilidades e competências que estão sendo construídas e adquiridas ao longo do curso, seja bacharelado ou licenciatura, ele pode usar de várias maneiras, né? E a base disso se chama criatividade. Então, assim, é a base dessa criatividade que eu trago, vou tentar trazer para vocês, né? Todas as minhas aulas aqui, eu vou apresentar uma prática que pode ser replicada, né? Pode ser construída de uma forma diferente na experiência educacional de vocês, né? Agora, eu vou tentar abrir aqui, bom, sobre o Classroom. Eu mandei ontem para o e-mail de todo mundo um código. Eu acho que hoje eu tenho 14, até hoje cedo tinha 14 alunos que conseguiram acessar o Classroom. Então, assim, esse e-mail que eu mandei é um e-mail que eu uso, chama Disciplinas do Marcelino. Se alguém tiver com algum problema, não conseguiu entrar no Classroom, pode me mandar um e-mail, eu vou responder isso o mais rápido possível. Todo o material vai estar lá. Sobre essa questão da avaliação, também quero deixar claro, eu vou muito na pegada do Cláudio, porque eu acho o seguinte, o plano de ensino, ele não é rígido. O plano de ensino é só o norte, vai depender muito da toada da turma. Então, já deixei uma atividade para ser feita lá, mas a gente pode ir com calma, né? Vou mandando devagarzinho. Eu acho que a grande proposta, um caminho que vai ser bacana dessa disciplina, principalmente dessa parte inicial, não é somente o uso do Google Earth, é vocês terem acesso, pelo menos, a um ambiente, que é do Instituto Cristino, que tem um mapa, né, que você faz várias coisas sem precisar de tanto software. Né? É um outro ambiente que vocês podem aproveitar para criar novas práticas de ensino. Eu vou tentar dividir minha tela com vocês aqui. Eu não sou muito bom nessas coisas, não. Então, vocês me desculpem se eu demorar um pouco aqui. Peraí. Opa. Vou tentar aqui, gente, mas está complicado. Uai, não é isso. Estou tentando com um PowerPoint aqui, mas estou apanhando, gente. Espera aí. Aqui vai rolar aqui agora. Vocês estão conseguindo ver essa apresentação? Vou ter que responder no áudio.
Sim. Beleza. No final dessa aula, eu vou postar, vou baixar essa aula lá para o Classroom, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá. Nós vamos trabalhar essa disciplina, hidrogeografia e educação. O conteúdo são 6 módulos, na verdade, o 6º módulo a gente vai dividir ele em 2. Hoje é uma aula mais de apresentação. Nosso segundo momento, nós vamos falar sobre o ciclo hidrológico. A aula 3 e 4, ela é um conjunto para a gente poder entender a parte do desenvolvimento de bacias hidrográficas. A 5ª aula, eu acho ela extremamente interessante, porque é a hidrogeografia urbana, eu acho que é um dos espaços mais legais para a gente poder fazer práticas de ensino vinculadas à geografia, e principalmente práticas de ensino interdisciplinar. E o último módulo, nós vamos trabalhar 3 práticas de ensino, que vai ser a construção de um pluviômetro, uma prática de infiltração, taxa de infiltração de água no solo, e a terceira, que é a captação de água de chuva. Todas com uma possibilidade muito tranquila de serem replicadas em qualquer ambiente educacional. Essa imagem, ela é uma imagem muito carinhosa. E vocês estão vendo 2 frases, 2 palavras, hidrografia e bacia amazônica, Aí tem um textinho. Isso foi muito bacana, assim, eu falo que é uma imagem muito carinhosa, que me causa até uma certa emoção, porque ontem à noite, quando eu fui desligar o computador, eu abri a gaveta aqui do meu escritório e eu esqueci que eu tinha esse material. É um caderno da minha mãe, de 1942. Então, a geografia era desse jeito. Depois eu vou mandar mais algumas páginas desses cadernos. E por que eu estou trazendo isso? Porque eu vejo que a geografia não mudou muito na área do ensino. É uma geografia muito de enciclopédia, uma geografia que causa pouco pertencimento das pessoas, é uma geografia muito geral e pouco local. Então, assim, o meu olhar para o ensino da geografia é sempre do seguinte, é do geral para o local. É lógico que eu tenho que entender a bacia amazônica, mas tão importante quanto a bacia amazônica é a bacia do meu lugar. É ali que eu tenho que entender, é ali que eu vou criar esse pertencimento. Então, isso eu trouxe isso, depois vocês dão uma lidazinha. Isso, minha mãe falava, que como não tinha livro, a professora ditava o livro e eles escrevendo à mão. Bom, a nossa investigação aqui do curso está muito vinculado ao entendimento e à construção do conhecimento sobre tudo que tange o homem, a sua distribuição no espaço e o uso da água. E, para isso, eu acho que é importante quando a gente pensa a hidrogeografia, porque ela pode gerar 3 caminhos básicos. Às vezes, esses caminhos são meio duvidosos, mas, ao longo da disciplina, eu penso que a gente vai conseguir ter um esclarecimento bacana disso. Então, por exemplo, o Cláudio tem essa dúvida. Então, o primeiro caminho é essa questão de tentar entender, de formatar planejamentos mais racionais para os recursos hídricos. Aí vocês podem pensar assim, poxa, mas dentro de um curso, eu fiz a licenciatura, tem espaço para todo mundo. O plano diretor, por exemplo, municipal, ele tem acesso a todo cidadão. Então, cabe o professor de geografia estar lá. O professor de geografia está formando pessoas, está formando uma criticidade, e esse tipo de análise ela se torna também importante não só importante, eu esqueci o termo que eu ia falar aqui, gente, às vezes eu dou essas engasgadas mesmo, viu? Mas vocês vão acostumando comigo. Bom, um outro caminho, entender a dinâmica hídrica de determinadas regiões. Bom, é muito importante isso. Eu conheço alguns alunos aqui desse curso, eu vou citar, então, às vezes vou ficar até chato, porque eu vou usar as mesmas pessoas de exemplo. Então, por exemplo, a Maria, lá de Turmalina. Poxa, o entendimento ela tem que construir com os alunos sobre o problema das veredas, relacionadas à silvicultura. Está vinculada a esse ambiente da hidrogeografia. É a questão do local, é criar o pertencimento e entender a realidade do seu espaço. E, na minha opinião,
né, a hidrogeografia ela é o melhor instrumento educacional para essa relação de pertencimento. Vocês estão me escutando, gente? Eu não fico vendo vocês, é difícil. Sim, estamos. Sim, professor, estamos ouvindo. Estamos. Então, qualquer dúvida, gente, vocês podem Sim, professor, gritar aí, escutando. tá? E eu esqueci também de falar para vocês um negócio. E hoje é um dia muito importante também, não só porque está começando o curso, né? Hoje começa a Série B. A gente vai ver o Cruzeiro, né, na Série B hoje. Eu sou atleticano, viu, gente? Me desculpem. Cruzeirense. Boa, professor. Boa, muito boa. Isso aí, Bom, Marcelino. E aí, Professor, moçada? o Cruzeiro é tão grande, mas tão grande, que só não é maior que a preocupação dos atleticanos com ele. Pessoal, e aí uma coisa muito importante para a gente que trabalha a geografia é a questão do olhar geográfico. O olhar geográfico ele tem que estar focado em 3 ambientes que podem ser considerados distintos, mas, na verdade, eles são complementares, são interdisciplinares e são transversais. É a relação da transformação, escala e tempo. Como que a transformação acontece, qual o tamanho dessa transformação, qual o tempo que ela demorou para ocorrer. Né? Isso é uma coisa que é extremamente importante a gente retomar isso nas discussões, né, do ensino da geografia. Né? É igual a Maria estava falando da placa tectônica. Né? Hoje, com todo esse arcabouço de geotecnologias, né, a gente tem que entender, tem que construir que o planeta é dinâmico, né, que as escalas de transformação são variadas. Então, isso é extremamente importante. Quando a gente trabalha isso no ensino, é a melhor coisa que a gente tem, o melhor instrumento ou ambiente de trabalho, é quando a gente procura, né, dentro da realidade, seja essa realidade que eu falo geral ou local, a gente conseguir entender ou identificar as anomalias, né, presentes no espaço. Então, por exemplo, olha só essa imagem. Vocês conseguem ver uma anomalia aí? Bom, como a aula é à distância, eu tenho uma certa dificuldade, eu estou aprendendo ainda. Então, se vocês observarem essas leiras de plantação de laranja, vocês vão ver que houve um deslocamento. Vocês conseguem observar isso? Sim, não. Sim, então, na parte inferior da imagem. Isso. Essa anomalia é uma falha transcorrente. Né? Ou seja, uma falha, duas camadas, vamos dizer assim, elas movimentaram lateralmente, tirando, né, essas laranjas do lugar. Então, pensa para vocês verem, essa laranja, esses pés de laranja foram plantados, eles estavam alinhados. Então, olha, quando a gente está falando de uma falha, por exemplo, geralmente a gente tem isso na cabeça, isso é uma coisa muito antiga, isso não governo, não sei o quê. É uma anomalia, né, numa escala temporal muito recente e que houve uma transformação extremamente perceptível. Né? Olha essa outra imagem aqui. É a mesma relação. É uma falha transcorrente que mudou o quê? Mudou a estrada de lugar. Então, isso é uma anomalia. Né? Então, isso é uma coisa, são exemplos que são muito legais de serem trabalhados e mostrados dentro do processo de construção de diversos conteúdos da geografia. Olhem essa anomalia aqui agora. Bom, vocês conseguem ver, né, assim, eu vou andando um pouco mais rápido, né, que tem blocos diferentes, não é isso? Por Sim. exemplo, eu tenho o bloco A e o bloco B. O que aconteceu com o bloco A? Subiu, soerguiu. Soergueu, não é isso? No bloco B, o que aconteceu? Ele desceu. Então, isso é uma anomalia, porque esse bloco, se vocês verem a estratigrafia, era a mesma. Então, o que aconteceu isso? Né? Houve uma movimentação, né? Pode estar vinculado a um tectonismo, por exemplo, né? Onde o A sobe e o B desce. Então, o que aconteceu? Não deu. Tremeu, é isso? O A subiu e o B desceu. É uma anomalia, vocês estão vendo?
Mas é uma Professor brincadeira, Marcelino. viu, gente? Não vai me xingar, não. Bom, uma outra anomalia. Olha essa Professor paisagem Marcelino. dessa cachoeira na África. É uma grande falha, né? Olha essa anomalia aqui, pessoal. É só uma pergunta. Quando eu estou falando aqui, vocês estão me vendo? Sim. Tô vendo, sim. Eu ia fumar, então não vou fumar não, porque não pode, está gravando. Certo. Mas olha só, todo mundo, né, ainda dá aula há mais tempo, trabalha o mapa do Brasil com as grandes bacias hidrográficas. Qual que é a anomalia que vocês estão enxergando aí? Vou dar uma dica. Olhe para vocês verem que da bacia do Araguaia para o sul, todas têm uma direção nordeste. E somente a bacia do Amazonas tem a direção leste-oeste. Isso é uma anomalia. Né? Isso está vinculado ao quê? A regiões... Né, o Brasil tem duas grandes regiões morfotectônicas. Uma que vai ser a bacia do Amazonas e o outro que vai ser o resto do Brasil. Né? Professor Marcelino, aqui é o Lúcio de Bocaiúva que está falando. Bom dia para vocês. Bom dia. Isso, em relação àquela anomalia, naquela primeira imagem que foi mostrada, naquela plantação de laranja. Sim. Você falou que aquela variação que houve, né, aquele acidente geográfico, eu esqueci o nome que fala agora, ela aconteceu... Oi? Não, desculpa, pode falar. Você ia falar a palavra aí agora. Transcorrente. Isso, transcorrente ocorreu depois que houve a plantação de laranjas, não é isso? Sim. Houve-se algum barulho? O pessoal conseguiu perceber quando aconteceu isso? Sim, houve um tremor de terra, onde você teve um deslocamento. Né? O rejeito, que a gente chama de rejeito de falha, deu mais de 1 metro para aqueles pés de laranja. Então houve um grande tremor de terra. E aquilo foi aonde? Foi na Califórnia, a falha de Santo Andrés. Sim. Eu falo porque aqui na região nossa, em Montes Claros, eu sou de Bocaiúva, mas fiquei próximo a Montes Claros. No ano de 2014, 2013, 2012, aconteceram muitos tremores de terra. Sim. Entendeu? Mas aqui é diferente, é outra questão, por causa da extração de quartos, essas coisas. Montes Claros é o seguinte, cara. Montes Claros tem duas situações. Montes Claros, né, que você está falando, não é isso? Isso, Montes Claros. Montes Claros tem duas situações, cara. Você tem uma que é um processo de reativação de uma falha geológica, né? E um outro processo que é o abatimento de cavernas. Isso. Pela retirada de água do lençol, entendeu? Sim. Aí. Então, assim, mas veja bem, isso que acontece em Montes Claros é uma anomalia. Legal. Né? A gente pode entender isso como uma anomalia. Porque, veja bem, por isso que eu falo, o geral para o local é muito importante. Né? Quando a gente vai trabalhar, geralmente a gente vai falar de sismicidade aonde? Nós vamos falar de sismicidade onde tem o encontro de placas tectônicas, ou onde tem um problema de vulcanismo. A gente vai dar exemplo. Surgimento dos Andes, a gente vai dar exemplo lá do Japão, dos hotspots, mas isso está no quintal daqui de casa. Isso, quando você falou dessa questão aí, né, deu esse exemplo, eu logo imaginei aqui na minha região, em Montes Claros, que aconteceu isso também. Pois é, então assim, é isso que eu falo para vocês, é um negócio muito sério. Né? Igual eu mostrei os livros, o caderno da minha mãe. Eu sou do centro-oeste de Minas, eu sou da cidade que chama Itaúna. Né? Quando eu comecei a fazer o mestrado em neotectônica, trabalhando nesses movimentos de crosta recente, eu fui fazer a revisão bibliográfica e descobri que em 1934, um município que chama Bom Sucesso, né, que é no sul de Minas, ele quase foi, o município foi abandonado. Por quê? Porque ele teve uma sequência muito grande de tremores de terra. Então, quer dizer, ninguém sabe disso. Né? A gente fica nessa ideia de trabalhar, né, o geral, trabalhar uma escala muito fora da nossa realidade e não aproveitar isso aqui dentro, entendeu? Então, por isso que eu falo assim, a gente tem que estar muito antenado nessas coisas. Então, mais uma vez, eu vou voltar nesse mapa do Brasil. Ó. Quantas vezes vocês viram o mapa hidrográfico do Brasil e não prestaram atenção nisso? É o olhar geográfico.
Né? Assim, olha que interessante que é isso. Olha como que o Rio Araguaia, né, ele quase encontra com o Rio Paraná. Talvez seja um proto-rio, eles podiam estar juntos aí em algum momento. Então, isso é muito importante, né? Sempre que vocês observarem, principalmente, eu brinco muito com quem foi aluno meu, eu falo isso, que todo geógrafo tem que ter um atlas no banheiro. Que é aquele momento de concentração, vai ver um atlas, vai começar a entender essas anomalias, tentar achar, ver algo que chama atenção, para tentar, né, desenvolver, né, um olhar mais crítico e buscar respostas que o seu olhar está levantando. Então, isso eu acho muito importante, trabalhar com essas anomalias. Né, que são, né, coisas normais, vocês já viram, né? É a superfície superfície residual, né, os meandros da Amazônia, né, as erosões regressivas, né, vinculadas a grandes planaltos, aqui o sorrimento lá do Himalaia, por exemplo. E isso tudo, pessoal, né, é uma brincadeira, né, eu falo brincadeira assim, né, é uma disputa, né, entre a força endógena e a força exógena que vai formatar isso tudo. Eu estou falando isso por quê? Porque todo o ambiente, né, da hidrografia, todo o ambiente hidrogeográfico vai estar muito vinculado e condicionado, né, a essa relação de construção do modelado. Né? E a gente tem que pensar que todo esse modelado, né, todo o planeta Terra, ele está vinculado a 3 grandes esferas. A litosfera, né, a atmosfera, a hidrosfera, a biosfera e a transversalidade de agentes e processos de todas essas 4 esferas é que vão formar, né, todo o modelado, e dentro desse modelado vai estar o quê? A nossa hidrogeografia. Né? Bom, e importante também a gente pensar, eu estou sem noção de tempo, viu, gente? Vocês vão me cortando aí, mas é importante a gente pensar o seguinte, sempre que a gente olha para o espaço, né, eu não gosto desse termo não, mas o espaço dito natural, a gente sempre tem que pensar nessa relação também de troca de energia e matéria, na relação de tempo e espaço das interações. Né? Então, toda a paisagem que a gente observa no mundo está rolando uma troca de energia e de matéria. Se eu olho, vou dar um exemplo diamantino, eu olho para a Serra dos Cristais, está rolando uma troca de energia e matéria. Né? Mesmo que eu não esteja vendo, os processos de intemperismo estão acontecendo, né? Os processos erosivos estão acontecendo, e erosão e intemperismo é o quê? É troca de energia e de matéria. E vai variar, vai ser essa relação no tempo e no espaço dessas interações que acontecem. E é isso que a gente chama, né, de sistema geomorfológico. Vocês podem estar achando estranho, mas eu tenho que fazer essa introdução para a gente poder chegar lá na hidrogeografia. Tá? Então, por exemplo, para o nosso início de conversa, eu sempre gosto de fazer isso, pessoal. Tem 2 termos, né, vinculados um pouco mais à geografia física, que a gente tem que ter, mesmo que a gente não precise, mesmo que a gente não saiba de forma teórica, mas a gente tem que entender esses 2 processos. Primeiro, nível de base e equilíbrio dinâmico. Né? Assim, vocês falam para mim agora, vocês lembram disso na formação de vocês? Eu lembro, Marcelino, você que me ensinou. Eu também lembro. Eu também Então, lembro. olha, bom, o nível de base e equilíbrio dinâmico, uma das coisas, são 2 termos fundamentais para a gente entender a construção do modelado. E dentro desse modelado, né, obviamente, toda uma relação de causa e efeito vai estar condicionando, né, toda essa relação hidrográfica que a gente tem no mundo. Então, vamos lá. O equilíbrio dinâmico, né, ele é um negócio muito bacana. O equilíbrio dinâmico é o quê? Né, é um sistema, vamos dizer assim, que ele está em funcionamento, mas que às vezes eu não vejo. Né? Então, por exemplo, aquele que eu estava falando lá da Serra dos Cristais aqui em Diamantino. Está rolando um processo de troca de energia e matéria, mas eu estou vendo? Não, mas está acontecendo. Então, isso é o que a gente chama de equilíbrio dinâmico. Né? Eu vejo, por exemplo, a Mata Atlântica lá no Rio de Janeiro.
Aí o que que acontece? Todo fim do ano tem um deslizamento, né? Bom, mas ao longo do ano todo, né, ela está ali, mas ela está parada? Não, ela está em forma dinâmica, ela está nesse equilíbrio dinâmico. Mas quando tem o escorregamento, o deslizamento, tem a quebra do equilíbrio dinâmico, né? Depois da quebra do equilíbrio dinâmico, ele volta num novo equilíbrio novamente. A tsunami, por exemplo, que aconteceu nas Filipinas, né? Todo mundo ali tomando banho na praia, tudo tranquilo, ninguém vendo nada, né? Está num equilíbrio. Aí, de repente, tem um tectonismo, né? Lá no caixa-prego, que provoca o tsunami. O que que acontece? A quebra do equilíbrio dinâmico. Mas depois, o que que acontece novamente? Tem o retorno do equilíbrio, onde as pessoas vão ocupar de novo os espaços, né? Lógico que a volta para o equilíbrio dinâmico, né, quando ele tem sua quebra, não quer dizer que eu estou voltando, eu não posso fazer essa comparação, se eu estou voltando para melhor ou para pior, mas eu estou voltando de novo para um equilíbrio, né? Quer ver? Então, assim, o equilíbrio dinâmico, todas as formas não são estáticas. Eu tenho um exemplo muito bacana aqui, ó. Isso aconteceu, acho que no ano passado. Essa é a Pedra do Caladão, indo para Nanuque, Teoflotone. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver isso. Então, deixa eu tentar voltar o slide. Ó. Se eu olho para esse Inselberg, esse relevo residual, né, o que eu posso falar dele? Então, eu não estou vendo a transformação dele, né, porque é a relação do meu tempo e espaço nesse processo de transformação. Né? Eu posso ficar ali, ó, vários anos, eu não vou ver nada. Mas o intemperismo, né, essa relação do endógeno com o exógeno, ele está acontecendo. Então, né, isso para quem trabalha com geomorfologia, eu falo que isso foi sorte, né? Então, vocês devem ter visto isso aí na mídia. Olha o que aconteceu com a pedra. Ela saiu do equilíbrio dinâmico, né? Ela teve essa quebra, onde veio um processo de erosão diferencial esferoidal e tirou uma camada dessa pedra. Eu vou adiantar aqui, senão nós não vamos, vai demorar muito. Aí vocês estão vendo as camadas, né? Por erosão esferoidal, ela deslizando em cima. Então, assim, ela saiu do equilíbrio, ela quebrou o equilíbrio dinâmico. Então, o que acontece? O equilíbrio dinâmico foi quebrado, eu estou vendo a ação, a transformação aqui na minha frente. Mas depois que teve essa troca de energia e de matéria, volta-se novamente, né, para o equilíbrio dinâmico, tá certo? Então, vamos tocar aqui. Bom, outra coisa importante também é a relação do nível de base. Porque o nível de base ele está vinculado a esse processo de energia, né? Essa energia que promove o processo de erosão, transporte e deposição. Então, a gente sempre vai ter, né? Quanto mais alto a gente tiver em relação ao oceano, a gente vai ter. E essa energia potencial, quando ela começa a ser transformada em energia cinética, seja pelo transporte de um rio, seja pelo deslocamento, por um deslizamento, por exemplo, ela vai te trocando energia potencial em energia cinética. E essa energia cinética, ela acaba onde? Quando a minha topografia é zero. Então, ou seja, o meu nível de base global é o oceano. Ou seja, onde eu não consigo mais ter processo erosivo, onde eu não tenho mais energia geomorfológica acontecendo. Né? Então, por exemplo, aqui, ó. Então, essa área aqui, ó, eu tenho uma topografia, né, uma quebra topográfica em relação ao nível do mar. Então, essa altitude aqui é o que me forma energia potencial. Então, geralmente, né, se a gente pega a teoria de Davis, por exemplo, que é o de soerguimento, né, da crosta continental, então, na hora que ele tem esse pacote aqui soerguendo, eu estou tendo o quê? A implementação de energia potencial. Eu estou tendo, então, a possibilidade de ter energia de construção, né, de modelado. Por quê? Porque, em algum momento, essa energia potencial ela começa a ser dissipada em energia cinética, e essa energia cinética começa a fazer o quê? Fazer todo o processo, né, de
alteração de superfície, processos de erosão, transporte e deposição. E quando eu chego aqui, o que vai acontecer? Minha energia é zero. Então, por exemplo, a teoria de Davis, para ele falava que isso tudo aqui, ó, que todo esse sorgimento ia chegar muito próximo ao nível do mar, ou seja, não ia ter mais energia de alteração de modelado, e depois eu ia ter um novo pulso tectônico, subiria novamente. O pulso tectônico é justamente o que faz essa modificação da crosta com o nível de base. Lembrando que o nível de base global está vinculado, né, com essa relação com o mar. Mas a gente pode ter um nível de base local, como são as represas, por exemplo. Né? Ao longo do curso a gente vai conversar sobre isso. Né? Então, olha para vocês verem, você tem uma prática também. Sabe aqueles vidros com areia que a gente compra na praia, não sei o quê? O que eu fiz? Eu peguei toda a areia, concentrei ela aqui e essa moldura estava ao inverso, né? Isso aqui estava para cima. Então, eu deixei a areia decantar aqui. Aí, de repente, eu virei. Eu estou sintetizando o quê? Um sorgimento de crosta e meu nível de base está aqui. Então, eu tenho uma alta energia nessa região, que à medida que ela vai sendo erodida, que vai sendo depositada, a gente vai ver o quê? Que a energia de relação de troca de matéria e energia vai diminuindo. Por quê? Porque o meu nível de base vai subindo. Né? Ele vai subindo, eu vou tendo uma diminuição, né, de topografia, uma diminuição de energia potencial. Então, olha que bacana que é isso. Isso dá para fazer na sala de aula. Então, olha para vocês verem a energia desse material descendo. Porque o nível de base está aqui, ó. Com o processo, né, de deposição do material, meu nível de base está subindo, ou seja, eu estou diminuindo a topografia. Então, eu estou diminuindo o quê? A energia dentro do sistema geomorfológico. Então, olha que bacana que é a velocidade, né, e a energia do material que está descendo. Olha o que está acontecendo aqui. Né, formando um degrau topográfico. Né, e, ao mesmo tempo, aqui na base, eu estou fazendo o quê? Uma rampa de talos de material, né? Estou modificando. Então, se meu nível de base era aqui, né, meu nível de base agora está subindo, ou seja, a minha relação do nível de base com o topo, a minha diferença topográfica está diminuindo. Então, a minha energia ela vai diminuir. Né? Vou andar um pouco mais com o vídeo aqui. Né? Olha como é que eu já não tenho aquela agressividade mais de construção do modelado. Por quê? Porque o meu nível de base já está aqui, ó, em relação lá. Então, cada vez mais vai diminuindo. Agora, eu fiz uma brincadeira, quer ver? Ó? Eu vou inclinar mais o quadro agora, quer ver? Só um minutinho. Acho que é agora. Ó, por que eu estou inclinando o quadro? Porque eu estou aumentando a topografia em relação ao nível do mar. Então, olha como é que minha energia começa a responder com a diferença topográfica do nível de base com o topo. Então, isso, né, é um fundamento básico da geomorfologia, da geografia física, que isso pode ser trabalhado, né, em vários conteúdos da geografia base, e que é uma brincadeira isso aí, olha. Né, às vezes a gente compra isso lá da moçada riponga, nunca mais usa, vai até estragar. Mas é uma forma de uma prática de ensino. Bom, e isso é muito legal, né, que a gente tem do Jequitinhonha. Então, assim, o nível de base nosso, né, aqui da nossa região, o nível de base global é onde? É o Jequitinhonha, é onde tudo o quê? Se deposita. Né? Então, depois vocês vão dar uma olhada nesse material, só para vocês verem, né, assim, cada linha disso aqui é a diferença, né, de deposição em termos temporais. Né? Então, deixa eu passar outra aqui que é mais bacana. Então, por exemplo, essa linha amarela mais clara aqui, ó, é o que a gente chama de progradação de costa, ou seja, todo o processo de transporte de sedimento do continente está sendo depositado aqui. Então, o que está acontecendo com a linha de costa, o litoral? Ele está aumentando, ele está, falando de maneira mais tranquila, ele está assoreando o oceano. Então, vejam bem que bacana que é isso, né? Toda essa linha amarela aqui, ó, né, isso foi aqui, ó, 2.500
2.500. Agora, olha aqui, ó, essa linha aqui. Opa, desculpa, gente. Olha só, isso tudo aqui, eu demorei o quê? 2.500 anos. Agora, olha esse pequenininho aqui. Eu demorei 100 anos. Esse outro aqui, 100 anos. Agora, o que chama atenção é essas duas aqui, ó. Essa aqui já demorou 60 anos e essa aqui demorou 28 anos. O que que imputa isso, né? É aquela relação que a gente estava falando, né, de transformação, tempo e escala. Esse período aqui não tinha homem. Quando vai chegando aqui com a mudança, né, de uso e ocupação do solo, o volume de material ele é muito maior. Então, tem uma taxa de sedimentação, né, bastante alterada. E a gente pode olhar isso aqui, depois que vocês façam essa análise, dentro desse gráfico aqui, olha. O maior pico, né, de sedimentação do Jequitinhonha acontece aqui, a partir da 75, mais ou menos, e vai até 80, que é o auge do garimpo de draga de diamantina. Então, isso é uma coisa bacana. Ou seja, todo o material que foi erodido aqui no Alto do Espinhaço, ele chegou no seu nível de base. Daqui ele não consegue mais ser transportado, porque não existe mais energia. Bom, professor, eu tenho uma dúvida. Pois não. Maria, é o seguinte, eu vi uma reportagem, que eu sou muito fã do Rio Jequitinhonha, né, como boa turmalinense, eu vi uma reportagem que falava o seguinte, que a construção da hidrelétrica de Irapé, ela ocasionou uma mudança dessa questão da quantidade de areia lá em Belmonte, na Bahia, que é onde o rio encontra o oceano, né? Que a construção da hidrelétrica fez com que chegasse menos quantidade de areia até lá, e isso estava acabando, assim, com a praia. Você acha que isso pode mesmo acontecer, ou é mito? Ó, Maria, assim, é o seguinte, o que acontece, cara? Eu voltei nesse modelo aqui. Eu vou dar um exemplo, né, da sua dúvida. O Jequitinhonha acontecia assim, ó. Então, aqui era o processo, né, mais intenso de erosão, de transporte, e a deposição da areia era feita aqui. Global, né, o oceano. Quando fizeram Irapé, o que aconteceu? Aqui se tornou um nível de base, que é um nível de base local, ou seja, quando o Jequitinhonha chega aqui, ele perde toda a sua energia. Então, realmente, parte dos sedimentos, né, que chegavam aqui vão ser barrados aonde? Aqui na represa de Irapé. Isso está certo. Agora, Maria, é o seguinte, essa informação, eu tenho ela confirmada para a região de Jequitinhonha, da cidade, onde os bancos de areia que existiam, né, já quase não existem mais. Por quê? Não somente pelo sedimento ter ficado, foi ter sido barrado, né, por esse nível de base local, que é a represa de Irapé, mas a represa também ela funciona como um regulador de fluxo, um regulador de vazão. Agora, quanto à questão de chegar em Belmonte, Maria, eu realmente, assim, eu posso até dar uma olhada, mas o meu olhar mais crítico, eu acho que não. Eu penso que não. O efeito de areia para lá, porque eu posso até depois, vocês podem me cobrar isso para eu colocar essa aula para vocês aí, porque o litoral, em alguns lugares sim, mas Belmonte não. Depois eu posso explicar isso com mais calma para vocês. Porque Belmonte ele já tem uma coisa que a gente chama de banco de areia, sabe? É um repositório natural, que são areias que foram depositadas no Holoceno, talvez, né? E isso dá um pano para manga para depois o pessoal falar que é coisa de aquecimento global. Mas isso eu trabalho com vocês, eu juro para vocês. Na próxima aula eu vou esmiuçar isso e trazer uns exemplos bem legais para a gente trabalhar. Mas, Maria, no meu olhar, eu não vejo esse problema da areia em Belmonte. Eu vejo esse problema da areia na região de Turmalina, de Jequitinhonha, tá? Bom, aí a gente começa a pensar também, pessoal, né, já agora vertendo para um outro ambiente da hidrogeografia, né, pensar o seguinte, a importância, né, de se entender, né, a hidrogeografia. É pensar o seguinte, o mundo sempre teve uma irregularidade temporal de água disponível. Né? Seja a gente pensar em hemisfério norte e hemisfério sul por questões climáticas, né? Seja a gente pensar, por exemplo, se eu pego aqui a região do norte da África,
pensar que essa área, principalmente aqui já entrando, né, no limite norte, né, da região do Saara, foi uma região que, em algum momento, teve um volume de água muito expressivo, mas que essa irregularidade começou a acontecer por questões naturais, né, por questões de tectônica, por exemplo. Né, a água de superfície ela acaba e vai para o subsuperficial. Né? A gente pensar, né, também dessa temporalidade, quando a gente pensa a questão do clima, quando a gente pensa as cidades, né, que bordejam, principalmente aqui, né, a borda oeste da Cordilheira Andina, que no período de inverno a água deles é água de degelo. Então, esse entendimento é extremamente importante, por isso que a hidrogeografia ela se torna bacana, uma nova. A gente está colocando um quesito aí, né, muito importante. Essa irregularidade temporal, pensando em água disponível, porque para a natureza ela tem essa forma, né, pensando em transformação em escala-tempo, de se adaptar a essas mudanças. Mas essas irregularidades que a gente está falando, né, que a gente vai discutir bastante ao longo do curso, a gente está pensando numa escala do homem, né? Então, assim, a rediscussão da hidrogeografia ela é bacana, porque a gente está colocando novamente a relação do homem em meio, né? E como que isso funciona. Então, isso é muito legal a gente pegar e começar a construir algumas críticas para poder auxiliar isso, né, dentro de algumas atividades que vão ser propostas. Propostas não, atividades que eu vou estar apresentando para vocês, que vocês possam, né, estar utilizando para levar, né, para as escolas. Pensar, por exemplo, né, olha a relação de distribuição hídrica do mundo. Se a gente pensar aqui, ó, América do Sul e Ásia são as grandes bacias, né, do mundo, né? Mas quando a gente pensa essas bacias hídricas, se a gente faz outras relações, por exemplo, econômicas, a gente começa a falar, opa, isso é errado. Né? Então, começa a gerar algumas discussões, que eu não sou expert nisso não, viu, gente? Mas gera um olhar de estranhamento, que isso dá, assim, discussões extremamente bacanas em qualquer nível de construção do conhecimento geográfico. Né? Então, por exemplo, quando eu penso toda essa relação da hidrogeografia, da relação do uso da água, né, pensando nos barramentos, o processo de irrigação, o uso urbano, a relação de alteração climática que está acontecendo hoje, nova distribuição pluvial que o mundo está tendo, né, chuvas cada vez mais concentradas, eu começo a entender a estratégia do conhecimento da hidrogeografia. Porém, a gente tem que fazer uma grande crítica, né? Que a hidrogeografia, ela foi, eu ponho esse termo, ramo desprezado entre aspas, da geografia física. Por que eu estou falando que ele está entre aspas? Porque, na verdade, não foi um desprezo da geografia física. Foi, na verdade, outros ramos da ciência que abraçaram de forma mais efetiva, né? E não levando a geografia para essas novas discussões vinculadas, né, às pesquisas com os recursos hídricos locais, né, ou globais. Foi uma grande briga da ciência. Eu até brinco aqui, né, aqui o ativismo dele, né, quer dizer, o que acontece? Né? A ciência começa a se fragmentar, uma briga científica. O grande exemplo disso são as universidades, né? Olha como é que a universidade de pensamento é fragmentada. Nem estou falando, por exemplo, departamento de engenharia com departamento de geografia, não. Vamos falar dentro da própria geografia, como que o positivismo, né? Eu não sou muito vinculado a essa área, não, viu, gente? Eu tenho dificuldade enorme para discutir isso. Mas eu vivo isso na pele. Né? Como que teve essa separação, né, do humano com o físico? Se é que dava para separar, que na minha opinião não dava, não. Né? Então, todo esse ambiente mais positivista, isso acabou tirando diversos ambientes que a geografia era responsável. Né? E se vocês entrarem, né, no site do IBGE, o IBGE digitalizou toda a coleção da revista brasileira. Vocês
pegarem essas revistas da década de 60, vocês não vão acreditar o que era a relação não é potencialidade, o que o geógrafo, na verdade, poderia fazer como técnico, sabe? Então, a hidrogeografia ela começa a se perder por aí. Então, entra muito o pessoal da engenharia civil, entrou nessa discussão, o pessoal da geologia também, né? Com uma discussão mais quantitativa, né? E a gente com um olhar mais qualitativo, né? E muito grande, né? De discussão, né? Nesse ambiente. Mas isso está mudando, porque a gente está com uma quebra de paradigma, né? E a gente está vendo isso na pele, né? Quando a gente vê, né, essa dicotomia entre o moderno, né, o acesso à nova tecnologia e qualidade de vida. O que adiantou, né, a Inglaterra, né, com, né, uma evolução, né, tecnológica muito grande, na Covid? Ficou tão ruim quanto a gente. Essa relação também, né, países mais desenvolvidos, quando a gente pega, por exemplo, Noruega, Islândia, né, essa relação, depois até vou chegar aqui, que é da miséria física, né? Então, isso tudo foi gerando, eu não vou entrar, não vou esmiuçar isso para isso, não, porque vocês já estão, já debateram isso muito na vida de vocês. Então, essa relação, né, dicotômica, que tem o hemisfério sul e o hemisfério norte, mas, ao mesmo tempo, você tem relações diferenciadas frente a essas dificuldades, por exemplo, do hemisfério sul, né, isso quebrou, né? É a quebra desse paradigma que a gente vive hoje. E depois vocês podem procurar, né, isso na Declaração de Veneza, que foi uma reunião de grandes eruditos, né, cabeças pensantes, discutindo isso do mundo. Né? Aonde que está o nosso erro? Né? E nosso erro vai ser... não é nosso erro, desculpa. Né? Qual foi o caminho que a gente escolheu? Né? Qual foi o paradigma e que hoje está dando errado? Que está muito vinculado a essa questão da ciência que a gente vive, nessas caixinhas de saber, onde você não tem muito a questão do diálogo. E toda essa relação, né, que está vindo aí da crise, né, desse paradigma, ou nas consequências, né, socioambientais. Né, adensamento urbano, essa questão do individualismo social que a gente tem hoje, a competição social que existe, né, essa coisa, né, a gente não sabe mais, a gente confunde, né, na verdade, felicidade com consumo. Né? Isso tudo, né, vai gerando uma situação que mostra a quebra desse paradigma, onde a gente acaba entrando no que a gente chama de realidade do mal-estar generalizado. Né? A gente já não sabe o que... E a quebra desse paradigma que a gente vive hoje, isso foi uma coisa muito boa no reencontro, né? Você está tendo tempo de repensar a ciência, você voltar a pensar a relação entre ciência e sabedoria. Na verdade, nós vamos chegar, nós estamos entrando nele, que vai ser um paradigma mais holístico. Eu coloco aí, vai ser a aproximação da ciência com tradições sapientais, também, mas esse holismo eu trago assim, de uma forma mais rápida, vamos dizer assim, que vai ser novamente a quebra da ponte da ciência, onde todas as áreas de ciência vão voltar novamente, né, a se conversar, onde vai ter um grande reencontro dessas áreas, e principalmente para a gente da geografia física com a geografia humana, que é o ambiente, né, vai ser a maior sinergia para se discutir essa relação da hidrogeografia, das relações de causa e consequências do que se faz numa bacia, não só na parte física, mas principalmente na parte... E no meu olhar, eu penso que esse reencontro da geografia física com a geografia humana, ela vai se refletir, né, de uma forma muito brilhante, muito bacana e muito marcante na parte da educação. Né, onde a educação vai pegar, né, vai conseguir novamente construir um conhecimento mais holístico, né, do espaço que a gente habita, mas tendo, né, como base físico e do humano, mas não de forma separada, muito pelo contrário.
de uma forma sempre de uma sinergia, um debatendo com o outro. No início, aliás, desculpe, no final da aula do Cláudio, eu vou voltar a falar sobre isso aqui. Alguém falou assim, o pessoal do bacharelado volta, não sei o quê. Olha, não é só bacharelado. Físico e humano, né? Isso é muito complicado. A gente tem que repensar, né, assim, nesse momento que o mundo está vivendo. A gente está tendo esse grande reencontro, principalmente pela essa questão dos conflitos socioambientais. Tomar novamente o seu papel, onde não deveria ter saído, essas discussões e planejamento, né, do recurso hídrico. É pensar o seguinte, ó, esse caboclo aqui, ó, é o Abissag. Ele foi o grande cara o grande crítico. Tá? Poxa, mas do que eles escutaram do Abissag? Quem era o Abissag, né, nas decisões técnicas? Ele foi, não vou falar que ele se tornou invisível, não, muito pelo contrário. Mas a voz dele, né, a voz geográfica não foi ouvida naquele momento. E com base nisso, né, eu falo para vocês, ó, o grande barato está aqui, ó, essa encantamento, né, da geografia que vai se dar pela aproximação do físico com o humano, e o processo de construção e ensino da educação. E voltando aqui o cara, ele vai ter a base desses dois aqui, ó, de forma igual e não separada. E isso é importante a gente pensar, porque isso vai ser a base da interdisciplinaridade. E o que eu vou trabalhar com vocês em alguns momentos da disciplina é justamente isso aqui, ó. Como que a hidrogeologia trabalhar, principalmente com a física, a matemática, ciências e a química. Isso aqui eu vou trazer para vocês. O resto, a nossa imaginação tem que dar conta também, tá certo? E por final, é pensar isso. E a hidrogeografia hoje, pensando nessa união físico com o humano, né, torna o quê? Uma bacia hidrográfica, por exemplo, como a melhor unidade de análise do espaço. Né? Mas, para isso, precisa de vários olhares, né? Necessita dessa interdisciplinaridade. Cara, cheguei aqui no meu final. Tem alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Estão me escutando? Sônia, está falhando? Sim. Oi, professor? Posso falar? Oi. Falou pouco. Posso falar? Pode, Lúcio, por favor. Isso, tudo bem, então. Que material riquíssimo. Nossa, é interessante que depois de 14 anos sem estar estudando com o professor, é tão legal isso, é tão bacana, apesar de que eu sou professor há 18 anos. Muito bom poder ter estudado. Esse material que você disponibilizou aí na apresentação, se a gente consegue baixar ele? Então, eu vou agora, Lúcio, eu vou disponibilizar lá no Classroom. Tudo bem. Professor, só um minutinho. A pergunta para vocês é o seguinte, vocês querem essas lâminas em PDF ou no PowerPoint mesmo? PowerPoint. Beleza. Muito obrigado, professor. Não, que isso. Ô, gente, eu vou pedir desculpa para vocês, eu vou fazer uma coisa muito feia, mas vou dar um pito subir nas paredes aqui. Pois não, pode falar. Você ia falar, senhor? Eu queria comentar um pouquinho. Essa semana mesmo eu estava trabalhando com os alunos de Hidrografia do Brasil, e aí era uma turma de 7º ano, e aí tinha que puxar com eles o conceito de bacia hidrográfica. E aí eu fiquei um pouco perdido como trabalhar a bacia hidrográfica, né, que já é um conceito para nós profissionais já ainda meio complicado, né, mas como trabalhar isso online ainda com os alunos, né? Porque quando eu estou na escola, eu levo eles até uma vertente, a gente desce do divisor de água até a beirada do córrego, né, dá para discutir. E eu fiquei perdido nisso online, assim, tentando trabalhar nisso, usei várias coisas, usei vídeos, usei uma folha de couve para explicar uma estrutura da bacia hidrográfica.
Mas é muito interessante trazer essa disciplina para a gente, que eu acho que vai enriquecer a nossa prática profissional, porque levar isso para a sala de aula é muito pertinente para a gente, principalmente questão de água, porque todo mundo mora numa bacia hidrográfica. Ô, Nelson, deixa eu te falar um negócio. Não sei se vocês já ouviram falar de um projeto que ele existe ainda, do Manuelzão. Vocês já ouviram falar desse projeto? Já, Sim. projeto Manuelzão. Sim, Que é a melhoria da qualidade da bacia do Rio das Velhas. Né? isso. Sabe qual foi o grande lance desse projeto? Que todo o projeto foi feito subbacia. Com tempo. A gente ia para as escolas e apresentava a subbacia para eles. Falava da bacia do velho, né? Lógico. Né? Mas depois levava para a subbacia que está no quintal da casa dele, que é a questão do pertencimento. É o que eu falo sempre, é importante, né, saber os rios da margem esquerda, da margem direita do Amazonas, mas é mais importante para o menino aqui em Diamantina saber onde que é o Rio Grande, onde que é o Córrego da Prata, onde que é, bom, na vida de vocês, né, gerar esse pertencimento, e o pertencimento é muito bom como forma de construção de conhecimento. Então, por exemplo, estou julgando em uma atividade que a gente vai fazer ela, a Maria já está trabalhando, alguns já trabalham com o Google Earth, é usar o Google Earth para definir bacia hidrográfica. Né? Mas eu quero uma bacia hidrográfica que tenha a cara de vocês, não é a minha, não. Vocês vão lá, vocês podem ficar à vontade. De escolher o curso fluvial, aonde que ele vai ser. Primeiro nós vamos escolher o curso fluvial. Depois, nós vamos, nesse curso fluvial, fechar a bacia hidrográfica. E isso vai acontecer no momento que eu for trabalhando a parte, olha, vamos discutir bacia hidrográfica, vamos discutir os tipos de curso d'água. A gente poder caracterizar, né, a realidade dessa bacia. Mas, para mim, o ambiente mais rico de trabalho é uma bacia hidrográfica. Eu posso falar da minha experiência, que quando eu vou trabalhar a bacia aqui, eu começo a trabalhar, porque muitas pessoas começam pelo rio principal, né? Que no nosso caso é o Rio Jequitinhonha. Eu não. Eu começo a trabalhar pelo subafluente, que é o que está passando aqui dentro da minha cidade, que eu tenho o Itabarandiba, né? Que ele encontra com o Araçuaí vai encontrar com o Jequitinhonha. Eu começo a trabalhar pelo Fanado, que passa aqui próximo a Minas Novas, que é um subafluente. Gente, vocês conhecem e tal. E eu utilizo o Paint. O que eu faço nas minhas aulas online? É quase de uma forma, assim, bem peão mesmo, né? Nossa, eu utilizo o Paint e vou desenhando. Só que eu não começo o meu desenho pelo rio principal. Eu começo o meu desenho pelo rio que está mais próximo aqui de Turmalina, até chegar no meu rio principal, que vai encontrar com o oceano. Eu acho que é mais fácil de entender a partir do momento que eu trabalho com algo que está mais perto, mais próximo deles aqui. Mari, a pegada é essa, Maria, porque a gente tem que entender o seguinte: uma bacia hidrográfica sempre vai ter um rio principal. Só que você está trabalhando numa subbacia, onde o rio principal é o que passa na sua cidade. É a questão de você dar um valor, né? Olha, o rio principal da nossa bacia é o rio, você falou o nome, eu já esqueci, é o Rio Turmalina, sei lá. Né? Então, isso é muito importante. Né? Isso, às vezes, muda uma relação das pessoas com o espaço, que a gente veria uma modificação muito grande, né? De criticidade, em termos da alteração negativa do espaço, sabe? Então, a pegada é essa mesma, mas é pensar o seguinte: isso são termos que são colocados que são muito complicados. Rio principal, né, de uma bacia. A pessoa fala, não, então a bacia de Jequitinhonha é o Jequitinhonha, tudo bem. Mas dentro de uma microbacia, de uma subbacia, eu vou ter um outro rio principal, né, que vai ter o mesmo valor quando a gente pensa na análise do espaço. Eu estou diminuindo, é aquela relação de transformação, escala e tempo. Né? Eu estou trazendo para os meninos que aonde eu habito, o rio principal não é o Jequitinhonha, é o rio onde eu estou vendo ele ali todo dia. Então, essa é a brincadeira bacana. Né? É o que eu falo sempre. Né? A geografia, a gente traz, aí eu tenho que puxar mais a brasa para onde eu me formei, né? Fiquei mais na física, é trazer esse lado do geral para o particular. E isso que você fala está corretíssimo, é isso mesmo. Né? Professor Marcelino. Fica lá, Paulo.
Prazer te conhecer, viu? Prazer é meu. Professor, eu me chamo Paulo, né? Sou professor de Geografia de Sete Lagoas e vou trabalhar com o senhor, né? Sou tutor do Pode Manter. E, sim, eu estou embasbacado com a aula. O professor Cláudio falou que a senhora nota 1000. Eu não conhecia o termo hidrogeografia, estou conhecendo hoje. E, sim, a aula que você está dando, cara, eu estou assim, imaginando outras coisas com os meus alunos de educação básica. E eu queria falar um relato. Ano passado, eu trabalhei com os alunos no 6º e 7º ano da escola que eu trabalho em Sete Lagoas, e ela é uma escola de grande vulnerabilidade social, né? Os alunos estão muito estigmatizados, a escola, e ano passado eu convidei os professores para trabalhar um projeto interdisciplinar sobre o córrego que corta as adjacências da escola. Aí, na reunião, né, eu fiz a proposta, a maioria dos professores torceram o nariz para a proposta, então só ficou eu da geografia e 2 professores de ciência. Só que o intuito não era aquele projeto chato, sabe? Eu queria uma coisa assim diferente. Levar os meninos para o campo, pesquisar mapa, que também o intuito era de provocar neles o sentimento de pertencimento da escola, conhecer o espaço local e levá-los para participar da UFMG Jovem, a Feira de Educação Básica. Então, quando a gente começou, igual o Nelson falou, eu comecei com aquele conceito, né? Gráfica, pegar folha de couve. Só que a grande sacada foi que quando eu ia para a escola, eu passava perto do córrego do Matador, que se chama. E toda vez que eu passava nele, eu percebi que ele é um córrego poluído, né? Recebe efluentes. E eu percebi que dentro do córrego havia cágados, quelônios, né? Eu pensei, quer saber? Eu vou trabalhar isso com os meninos, vou jogar essa temática. Perguntei para eles se eles conheciam o nome do córrego. A maioria não sabia o nome do córrego. Perguntei se era poluído, alguns falavam que não sabia se era. Perguntei onde que ele desaguava, ninguém sabia. Então eu comecei a montar o projeto e levei os meninos para observar. Aí eu disse, gente, observem. Eles começaram a observar. Ué, mas tem vida nesse córrego? Mas onde está a vida? Ah, aquela tartaruga ali. Eles falaram tartaruga. Aí, a partir dessa questão problema, os meninos eu levei para a sala de laboratório de informática. O negócio tomou uma proporção tão grande, igual você falou aí, eles procuraram o projeto da cidade, projeto piloto, não é o projeto que você falou? Plano diretor. Plano diretor. Eles foram além. Então, assim, eles perceberam que o seguinte, que o córrego estava ali, que ele era um córrego poluído, que eles descobriram que se esse córrego estivesse limpo, eles poderiam estar o quê? Utilizando para práticas de lazer. Eles foram além, pesquisaram com pessoas mais velhas que falaram que o córrego era limpo, nadava-se antes, havia peixes. E nós fizemos uma parceria com uma faculdade de Sete Lagoas, que eles coletaram a água do córrego, e a partir dessa coleta, eles descobriram que os cágados viviam naquele córrego por causa de alguns elementos que tinham naquela poluição. Então, eu esqueci os termos científicos, que foram os professores de ciências trabalharam. E o nosso trabalho foi o único trabalho de escolas de ensino fundamental 2 Sete Lagoas que foi para o UFMG Jovem. Pronto. Então, isso provocou nos meninos um sentimento de pertencimento. Eles passaram a ver a escola com um olhar diferente. Eles descobriram também que o córrego do Matador pertencia à bacia do Ribeirão Jequitibá, que pertence à bacia do Rio das Velhas. Então, assim, foi uma coisa maravilhosa. E os pais falaram comigo que também não conheciam o córrego, que os meninos ficavam discutindo aquela loucura toda, e falaram que eles passaram a estudar, ter o costume de estudar. Então, eu falo assim, igual a Maria falou, nós temos que começar do local, observar o local, a questão do espaço local.
Então, isso para mim sim, foi muito importante. E você falando assim, do termo hidrogeografia, agora eu vou trabalhar isso, hidrogeografia local. Isso. Não, foi Porque muito bom. porque a hidrogeografia, a gente está trazendo um homem para isso, para essa discussão, sabe? Uhum. E mais uma vez eu vou afirmar para vocês, esse ambiente é o ambiente mais rico em práticas de ensino, né, de forma interdisciplinar, que a gente pode levar para a escola. Ao longo da disciplina, eu vou mostrar várias práticas para vocês, né, assim, que não são práticas complicadas de serem feitas e que pode gerar isso, Paulo, que é esse olhar, né, você aguçar o olhar do aluno para um determinado conteúdo. Isso é o mais importante, é o encantamento da educação. Essa é a pegada. E o que eu achava interessante, igual eu acabei de terminar a pedagogia também, né? Sou formado em pedagogia agora. E eu sempre gostei de ciências. E quando eu fiz a graduação de geografia, foi discutido que a geografia é uma ciência, mas quando a gente chega na sala de aula, a gente acha que o fazer científico só fica a cargo de física, química, ou seja, as ciências da natureza. Só que nesse projeto eu falei, peraí, gente, eu sou professor há quase 20 anos, geografia é uma ciência. Tanto que o nome do projeto era, como é que chama, gente? Olhar geocientífico. Tem cágado no córrego poluído. Então, assim, eles perceberam, peraí, Paulo, geografia é ciência. Então, os próprios alunos falam, então, que daria para poder fazer experimentos científicos na geografia com outras componentes curriculares. Então, Sim. Isso. Paulo, quem trabalha com a organização de conteúdos, são pessoas que, às vezes, a gente nem pode gostar delas, mas elas também não são loucas, né? Se a gente pega o eixo transversal lá do PCN, por exemplo, o meio ambiente está lá, cara, ele recorta todos os conteúdos de determinadas séries. Então, por isso que eu falo para vocês, isso que vocês estão estudando hoje, né? Vocês estão pegando um curso de especialização, né? Então, vocês têm que compreender o seguinte, essa relação de construção, de habilidade e competência. Então, é isso que você está falando agora, Paulo. Pega assim, olha, o que fulano falou na aula, o que eu posso pegar disso e fazer do limão, faça uma limonada. Né? É o meu diferencial enquanto professor. Né? É isso que vocês têm que entender, gente. Né? E tirar da gente que está aqui conversando com vocês, né, o máximo de proveito, né, para a construção e para o aproveitamento dessas habilidades e competências, para depois não repetir, né, o que é muita gente, aquele sentimento que não é falso, né, mas aquele sentimento assim, porque eu fui dar aula, o outro tinha mais, entre aspas, né, o outro tinha um diálogo melhor que o meu. Não, mas às vezes o olhar do outro não foi bem assim, o cara teve uma outra orientação, né, de aproveitar essa relação de habilidades e competências. Né? Então, acho que isso é importante, é muito prazeroso. Paulo, você falou um trem no início da sua fala que eu vou te xingar aqui agora, viu? Senhor está no céu. Senhor está no céu. É você, entendeu? Não me põe mais velho do que eu sou, não, tá? Tá bom, desculpa, perdão. Mais alguma questão, pessoal? Professor. Oi, Pois não, Marcelinho. Opa. Bom dia, meu nome é Paulo César, eu sou aqui de Sabará, e eu tive a Bicho, minha oportunidade... sogra mora em Sabará, você acredita? Ela mora atrás da igreja do Rosário. Olha, mora pertinho, eu moro num bairro próximo. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. Sim. E o plano diretor do CBH Rio das Velhas, ele subdivide a bacias em subcomitês. Isso. E cada subcomitê vai ter o seu rio ali e faz um trabalho muito bacana. Eu trabalhava na parte de mobilização social e educação ambiental. E a gente conseguia fazer um trabalho junto com as escolas. E tanto o CBH disponibiliza no site esse material para cada subbacia, e faz essa parceria com as escolas. E as reuniões são abertas. Então, a gente convidava as escolas para participar, convidava a comunidade para participar, e a gente levava muito nas escolas a maquete da bacia como um todo, e tentava construir na escola ali uma maquete da subbacia mesmo. Então, tinha lá a subbacia e o subcomitê do Rio Bicudo, do Rio Santo Antônio,
Então a gente trabalhava justamente com a subbacia. E era muito interessante porque, aliado a esse trabalho com a maquete, após fazer essa explanação, a gente organizava visitas técnicas nos locais e a partir daí ia aprofundando nos temas que a gente discutia. Principalmente porque o subcomitê trabalhava muito com a aprovação de projetos hidroambientais. Então, para trazer a comunidade para perto e para ter um maior entendimento do que estava sendo debatido, a gente utilizava essas duas formas, né, nas escolas, com maquete e com as visitas técnicas. E outra coisa importante, Paulo, isso eu estou organizando um material para vocês, que eu acho isso importante, porque os comitês de bacia hidrográfica, eles têm essa função, né, de dar, lógico, dentro da possibilidade de cada comitê, de dar suporte a essas ideias de construção de projeto dentro de escola. Né? Então, assim, eu estou mapeando esse material, estou catalogando, vou passar para vocês terem esse contato, né, com o cara lá da bacia. Pô, às vezes na minha cidade tem um comitê de bacia, eu não estou nem sabendo que existe. E ele está ali para me apoiar dentro de um projeto, mesmo que meus colegas de escola, né, de outras áreas, não queiram me apoiar, mas eu tenho um comitê me dando suporte, né? Então isso é super importante. Essa pegada sua foi boa demais. Professor, Pois não, Luiz? eu estava vendo o comentário do Paulo. Aqui no Sul, nós temos um problema, praticamente, podemos direcionar pela mesma questão. Nós tivemos um período bom de chuvas no início do ano. Aí o nível de Furnas deu uma elevada legal, até está sustentando em 58,7% o nível. Mas, porém, há uma questão que os gestores, as associações do setor, estão questionando a ANEEL pelos desvios que há dessa água de Furnas. Até mesmo para plantação, para muitos proprietários de terra, fazendo armazenamento. Sim. O que afeta diretamente a manutenção do nível. Porém, a ANEEL, pela última reportagem daqui da EPTV, ela não deu um posicionamento correto em cima de diretrizes que possam fortalecer e manter esse nível. Agora, aqui no Sul, começa a região da seca, que chove menos agora, e é um período mais frio. O que acontece? A tendência é do nível baixar mais ainda. Ô, Luiz, você é de onde? Oi? Você é de onde? Sou de Três Corações. Três Corações. Bacia do Rio Grande, não é isso? Bacia do Rio Grande e tem as subbacias, né? É lógico. Que é do Rio Verde. Então, assim, sim, pode falar. O seu questionamento ele é muito bacana. Por isso que eu falo que o processo de plano de ensino, esse negócio é só o norte. Eu não sei se o Cláudio está me escutando. Eu tive uma briga com ele ontem, anteontem, não sei. Eu detesto essas coisas de plano de ensino. Porque eu já vou mudar completamente. Porque, assim, existem sites, né, com dados periódicos, né, de vazão de rios. Né, a CEMIG tem, Furnas tem. A gente pode trabalhar isso na escola com o professor de matemática, fazendo gráficos. Né? Vocês vão ter a prática do pluviômetro. Né, é rico demais. E essa discussão, Luiz, eu não sei se a gente vai conseguir aprofundar nela, mas hoje, o grande mistério da fé é porque o que acontece? As chuvas estão se concentrando. Então, começa-se a pensar e a construir novas tecnologias para armazenamento dessa água. E que os conflitos você já está vivenciando com esses barramentos de fazendas, essas coisas, para o armazenamento, para o uso deles. Então, isso é uma coisa que eu vou tentar dar uma reformulada para ver se eu consigo entrar nessa discussão, que ela é muito rica para trabalhar em escola. Certo. Para mim está sendo ótima a aula, porque eu venho de uma área totalmente diferente. Eu sou pedagogo, professor de história. Mas o contexto hoje então, eu estou me comprometendo com você, Luiz. Eu vou não está aqui na minha casa, não. Está no meu gabinete, lá na universidade. Você deve conhecer Boa Esperança. Conheço. Eu vou dar um jeito. Eu não vou te prometer que eu vou escanear tudo, mas as partes mais interessantes os tremores de terra de Boa Esperança eu vou mandar para você.
Porque isso é Positivo. interessante, porque como você trabalha com história, lá fala que a cidade, houve um processo de esvaziamento urbano absurdo por causa dos tremores de terra de Boa Esperança. Isso vai ser um negócio legal para você trabalhar. Positivo, positivo. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Luiz. Professor, eles acabaram. Meu nome é Aline, eu sou de Turma Alina, estudei no UFMG, te conheci caloura entrando lá no UFMG para conversar com o Cristina Agostinho, com o Valadão, com o Bernardo, e agora eu estou te vendo de novo, legal demais. Aline, então, assim, não conta meus podres não, viu? Ah, vou contar, eu sei muito. Agora você está aí na UFPJM, muito bacana ver isso. Pô, tô aqui já há 15 anos. E o Bernardo, o que foi dele? O Bernardo, eu trabalho com ele, eu fiz o doutorado com ele. O doutorado e pós-doutorado. Não, eu fiz aqui na região do Parque do Rio Preto. Mas está bem, encontro muito com ele. Hoje ele é diretor da Casa da Glória aqui em Diamantino. Ah, bacana, Stiveg, né? Aline, você põe um retrato seu aí, às vezes eu lembro você, que eu só estou vendo no ar. Eu andava muito com a Tá bom. Valadão, eu era bolsista do Clemens Lachef. Sim, que trabalha muito com conflito socioambiental. Então, pois é. Marcelino, é o seguinte, se tocar no assunto aí que eu ia perguntar, que era a respeito do plano diretor e dos GQs, né, dos grupos de bacias hidrográficas, que são um espaço de discussão bacana para a escola. Mas o que falta, eu acho, é mapeamento. Você falou, durante a sua exposição, aí você falou que o IBGE digitalizou umas revistas e na hora travou, eu não peguei o nome da revista. Legal. É Revista Brasileira de Geografia. Ah, tá. De hidrografia? De geografia. Para mim, são as melhores publicações da geografia até hoje. Tá. A minha base... Você lembra das cartas topográficas? Acho Não. que 86. São das revistas. Das revistas. Sim, mas as cartas topográficas também, eu percebo que tem rios lá que tem nas cartas topográficas que já não existem mais. Uma boa fonte de análise do que existiu já não tem mais, sabe? Só que eu não sei como baixar. Não, eu posso fazer o seguinte, Aline. Vocês podiam fazer um favor para mim. Eu acho que é mais fácil. Ô, Magno, desliga seu microfone. Vocês podiam fazer um favor para mim. Né? Eu não sei se eu vou conseguir atender a todos, mas essas demandas que vocês têm de material de pesquisa, igual você, Aline, eu tenho dificuldade de baixar as cartas topográficas do IBGE. Né? Porque eu tendo essa demanda, até o fim da disciplina, eu tento fazer um tutorial onde vocês consigam, de forma mais tranquila, acessar esses ambientes e baixar. Porque eu confesso para vocês, ô Magno, você pode desligar o microfone? Porque os órgãos que fazem a gestão de informação, tipo o IBGE, a ANA, né, que é a Agência Nacional de Água, eles têm muitas informações, mas os dados são muito difíceis de serem acessados. Né? Então, assim, dentro daquilo que eu puder ajudar, dentro da demanda de vocês, eu faço um grande tutorial e ponho aí. Eu só não consigo fazer isso, sim, de hoje para amanhã, mas até o final da disciplina é tranquilo de fazer. Sim. O Geominas também tinha umas bases muito interessantes. Agora, o colega Sérgio, que entende muito, falou que parece que foi para a UFV, foi para o domínio da UFV, não sei se está público, se não está. E esse vai ser um material que o site, eu vou apresentar para vocês lá da Federal de Viçosa, só que nós vamos ter um problema agora no final de 2020, que eles trabalham com o Flash Player do Adobe, e o Windows vai cortar isso. Eu não sei como é que vai ser essa transposição de plataforma deles, não. Mas isso está se eu não me engano, vai ser na nossa 4ª aula, eu vou apresentar esse site de Viçosa para vocês. Beleza, muito obrigada. É isso que a gente está precisando, atualizar nessa área aí. Mas está toda parte, gente, os alunos também, só precisa saber onde está, começar a fuçar por conta própria, né? E eu acho que isso é um grande diferencial. E a unidade geográfica, a unidade de análise, né, da bacia geográfica, da microbacia, realmente é
melhor unidade de análise que tem para qualquer coisa, né? É isso mesmo. Eu não tenho, eu acho a melhor mesmo. Obrigada. Obrigado, você, Aline. Prazer em te rever. Mais alguma questão, pessoal? Bom. Professor. Pois não, Magno. Prazer falar com você. Prazer é meu. É uma aula assim, extremamente rica, esclarecedora. E eu observo o seguinte: tudo que foi falado aí, ela casa muito bem com a realidade local nossa. Você é de onde? Sou do município de Chapada do Norte. Chapada do Norte, perto de Berilo. Perto de Berilo, exatamente. Então, o que acontece? Eu sou professor de História, mas eu trabalho bastante com essa questão ambiental, essa questão hídrica, dentro da escola, de forma geral. E, assim, eu acredito que no decorrer do curso vai ser muito esclarecedor e muito rico para a gente, em termos de, principalmente, a gente entender e conhecer novas tecnologias que podem ser empregadas em questão dos recursos hídricos. Vocês têm uma noção, aqui no município, nosso município pequeno, 15 mil habitantes, e nós temos 3 bacias hidrográficas, do rio Araçuaí, que é a principal, a do rio Capivari, que banha o município, e do rio Setúbal. Essas 3 bacias, elas já estão morrendo. A do o rio Capivari, que banha a cidade aqui, já é uma bacia morta, devido a algumas questões. A implantação exagerada de eucalipto nas margens, na nascente do rio, e também a captação de água de forma exagerada para a utilização desse recurso para irrigação nas nascentes do rio. E quando se fala no emprego de tecnologias, que eu acho extremamente interessante, hoje, dentro do município de Chapada do Norte, praticamente 2.500 pessoas já são abastecidas por água de cisterna, captação de água de chuva. E é um dos municípios que tem a maior dificuldade hídrica dentro da nossa região. A seca é extrema e grande quantidade de famílias tem grande dificuldade de abastecimento. Então, assim, eu acredito que no decorrer do curso vai ser muito interessante para a gente entender novas tecnologias que podem ser empregadas para a questão do abastecimento de água, do tratamento de água, da sustentabilidade dessas famílias que vivem em estado de emergencial e até de carência mesmo do recurso hídrico. Tá certo? Muito prazeroso falar com você, a aula é extremamente rica. Um abraço. Agradeço, Magno. Vou tentar direcionar um pouco a disciplina para essas suas demandas também, tá? Ok. Bom dia, pessoal. Bom dia, Marcelino. Bom dia, Milene. Tudo bem? Tudo bem, e você? Eu só vim fazer uma consideração aqui, pessoal, de, assim, parabenizar também os colegas que estão sempre aí na prática, alternando a sua pedagogia de trabalho. Por quê? O que acontece? Pode até parecer meio estranho o que eu vou falar aqui, mas eu sou de Diamantina, do Jequitinhonha. E eu fui conhecer o Vale do Jequitinhonha no meu primeiro semestre de faculdade, em 2012. E, assim, durante o meu ensino fundamental, eu sempre ouvi falar dos rios Araguaia, do rio Tocantins, e quando foi em novembro do ano passado, eu tive a oportunidade de conhecê-los. Aí, quando eu conheci, eu fiquei pensando assim, gente, o que esses rios mudaram na minha vida? Absolutamente nada. Enquanto isso, o rio da minha comunidade foi levado pelo garimpo. E quando eu fui ouvir falar do Vale de Jequitinhonha, foi no meu primeiro período de faculdade. Pensa bem, por isso que eu parabenizo os meus colegas aí que estão sempre na prática, trabalhando o local para o global. Por quê? Precisamos agir no local para mudar, né? Se nós somos a mudança do mundo, por isso que a gente tem que se espelhar bastante em Paulo Freire, porque senão acho que não vai sair nada. Então eu fiquei muito indignada quando eu conheci realmente esses rios e fiquei pensando, gente, nada mudou na minha vida, enquanto é isso, hoje aqui na minha comunidade, que eu moro no distrito de Diamantina, que é Sopa, não tem mais rio, praticamente ele foi embora com o garimpo. E é só isso que eu queria considerar aqui.
Ah, que bom, Milene. Gostei da consideração. Muito bacana. Pessoal, e aí? Olha, eu só quero mais uma vez você forçar, hein? Hoje tem Série B, hein? Ô, professor, bom dia. Então, boa, Bom dia, vai Pedro. pegar... Posso falar, Milena? Você fala. Professor, bom dia. Bom dia. Como é que tá? Bom dia para todos aí, pessoal. Professor, primeiro, gostei demais da área do senhor. O senhor está no céu, moço? Senhor não, do sofredor. Gostei demais da área do senhor sofredor, né? Que você torce para o Atlético aí, você tem sofrido há bastante tempo. Eu estou começando a sofrer ultimamente, né? Nós somos rivais aí no futebol. Mas eu queria saber de antemão de você, qual que é a sua linha de pesquisa aí que o senhor orienta na universidade? Se o senhor orienta projetos de pesquisa na área de geografia hídrica, da hidrogeografia? Então, Pedro, a minha área hoje de pesquisa, eu estou trabalhando com conflitos socioambientais, estou entrando agora com a parte de manejo de bacia hidrográfica, né, dentro de um grupo, até, não sei se a Ilziane está aí como uma das tutoras, um projeto que chama Zoneamento Ambiental Produtivo, algo desses, vinculado à Secretaria de Agricultura de Minas. Então, nós começamos a trabalhar com isso agora, sabe, Pedro? Então, agora que eu estou entrando na área de pesquisa, efetivamente, disso, entendeu? Então, está começando agora, mas essa questão das bacias hidrográficas eu trabalho porque estava muito vinculado à minha formação quando eu trabalhei lá no mestrado com a neotectônica, a bacia hidrográfica era um indicador para mim de anomalias, entendeu? Mas agora, especificamente, eu estou começando agora essa linha de pesquisa com o zoneamento ambiental de bacia hidrográfica. Sim. Obrigado, viu, professor? Obrigado pela participação sofredor. Aí, ótima aula. Daqui a pouco a gente encontra em situação melhor. Obrigado, professor. Falou. Vai. Pessoal, então acho que é isso, né? Então, bom final de semana para todos. Qualquer dúvida que vocês podem mandar no Classroom, no e-mail, e dentro do meu tempo, tá bom? Beleza, professor? Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela explanação aí. Ótimo final de semana. Eu que agradeço a todos pelo momento, foi muito bom.